Queridos ouvintes, boa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você neste momento. A palavra de Deus nos diz em 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 27. Agora, pois, foi do teu agrado abençoar a casa do teu servo, para que permaneça para sempre diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Nós vivemos em um tempo em que tudo é passageiro. As pessoas mudam, as promessas falham, os projetos acabam, os sonhos se frustram. Hoje alguém está no topo e amanhã está no fundo. Hoje tem, amanhã não tem. Mas quando Deus abençoa, não é por um momento, é para sempre. O homem pode até tirar, mas quando é Deus quem libera a bênção, não há inferno, não há crise, não há demônio que consiga anular. Davi está orando, mas não é uma oração de desespero, é uma oração de revelação, porque Davi entendeu que a verdadeira bênção não está nas coisas, a verdadeira bênção está na palavra que sai da boca de Deus. Davi diz, foi do teu agrado abençoar. Aqui ele está reconhecendo que a bênção não nasce do esforço do homem, nasce da vontade soberana de Deus. Não é porque Davi merecia, não é porque ele era perfeito, não é porque ele nunca errou, é porque agradou Deus abençoar. E isso é graça, isso é favor, isso é misericórdia. Tem pessoas que tentam merecer a bênção, outras tentam comprar e ainda outras tentam forçar a porta. Mas Davi entendeu que a bênção vem do agrado de Deus, não da força do braço do homem. A Bíblia diz em Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é quem enriquece e não acrescenta dores. O que vem de Deus não traz peso, não traz opressão, não traz tristeza. O que vem de Deus traz paz, descanso e propósito. Davi continua, abençoar a casa do teu servo. Aqui não é só Davi, é a casa, é a família, é a descendência, é o futuro. Davi entendeu o que muitos não entendem. Deus não quer abençoar só você, Deus quer abençoar quem vem depois de você. Tem pessoas preocupadas só com o hoje, mas Deus está preocupado com gerações. Josué declarou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué 24, 15. Quando Deus entra na casa, Ele cura relacionamentos, Ele restaura casamentos, Ele liberta filhos e muda a história. Não é só o dinheiro, não é só emprego, é salvação, é proteção, é direção e é livramento. O texto continua, para que permaneça para sempre diante de ti. Aqui está o segredo, permanecer diante de Deus. Não é só ser abençoado, é continuar na presença, é não se afastar, é não trocar Deus pelo presente. Muitos querem a bênção, mas não querem o altar. Querem vitória, mas não querem a renúncia. Querem promessa, mas não querem a santidade. Davi diz, Senhor, eu quero a bênção, mas eu quero permanecer na tua presença, porque longe de Deus até bênção vira maldição, mas perto de Deus até deserto vira escola. Salmo 16, verso 11. Na tua presença há plenitude de alegria. O texto continua, porque tu, Senhor, a abençoaste. Davi fecha o versículo com uma chave de ouro. A origem da bênção não é o homem, é o Senhor. Não foi o rei que fez, não foi o profeta que deu, não foi o sacerdote que liberou, foi Deus. E quando é Deus, o inimigo não cancela, a crise não destrói, o tempo não apaga, o inferno não resiste. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não se arrepende do que Ele libera. Texto continua, e abençoado será para sempre. Essa é a parte mais forte. Não é uma bênção temporária, não é uma bênção de campanha, não é uma bênção de modinha. É a bênção eterna, permanente e estável. O homem te levanta hoje e te derruba amanhã. Mas quando Deus te abençoa, nem o passado te prende, nem o futuro te assusta. É como diz o Salmo 125, verso 1. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Hoje Deus está te chamando para voltar para o altar, para voltar para a presença, para voltar para a dependência. Porque quem permanece em Deus vive debaixo de uma bênção que não expiram. João 15, 17 diz, se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A bênção que Deus está liberando hoje não é provisória, não é emprestada, não é limitada. É bênção para hoje, amanhã e para as próximas gerações. O que Deus abençoa, ninguém amaldiçoa. O que Deus levanta, ninguém derruba. O que Deus sela, ninguém apaga. E assim como Davi declarou, declare você também. Senhor, foi do teu agrado me abençoar. E se o Senhor abençoou, abençoado será para sempre.
Que você receba esta palavra, tome posse da promessa e permaneça na presença, porque a bênção que vem de Deus é eterna. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e a sua família. Senhor, nosso Deus e Pai, nós entramos agora na Tua presença. Pai amado, nesta noite nós reconhecemos que Tu és o Deus soberano, Tu és o Senhor dos exércitos, Tu és o Deus que vê, que ouve e que responde. O Deus que vê o choro escondido no quarto, o Deus que ouve a oração que não sai da boca. O Deus que conhece a dor que ninguém mais conhece. Senhor, nós apresentamos agora diante do Teu trono cada família que está ouvindo neste momento. Famílias cansadas, famílias feridas, famílias em luta, famílias quase desistindo. Nós cremos que o Senhor é o Deus que restaura lares, que reconstrói histórias, que cura relacionamentos, que traz de volta o amor, o respeito e a paz. Visita agora, Senhor, cada casa. Entra nos quartos, entra nas salas, entra nas cozinhas, entra nos corações. E onde há briga, libera perdão. Onde há frieza, libera amor. Onde há divisa, libera unidade. Onde há silêncio, libere o diálogo. Onde há choro, libera consolo. Pai, nós repreendemos agora, em nome de Jesus, todo o espírito de contenda, todo o espírito de separação, todo o espírito de adultério, todo o espírito de vício, todo o espírito de depressão, todo o espírito de morte que tenta se levantar contra as famílias. Nós declaramos: a nossa casa pertence ao Senhor, o nosso lar pertence ao Senhor, a nossa família pertence ao Senhor. Senhor, visita agora os pais cansados que estão lutando para sustentar a casa. Pais que estão sobrecarregados, que estão em silêncio, mas por dentro estão em guerra. Dá força, renova as forças, traz descanso para a alma. Visita agora, Senhor, as mães que choram pelos filhos, que intercedem de madrugada, que muitas vezes se sentem sozinhas, invisíveis, esquecidas, mas o Senhor vê cada lágrima, o Senhor recolhe cada coração, o Senhor honra cada joelho dobrado. Visita os filhos, Pai, os que estão desviados, os que estão longe da igreja, os que estão presos no pecado, os que estão sendo enganados pelo mundo. Quebra as correntes, quebra as amarras, traz de volta para casa, traz de volta para os teus caminhos. Senhor, visita agora os ouvintes que estão enfermos, pessoas que estão com dor no corpo, dor na alma, dor no coração. Nós cremos no Deus que cura, no Deus que sara, no Deus que toca, no Deus que faz milagre. Toca agora, Senhor, nos hospitais, toca nos leitos, nos quartos, toca nos que estão deitados sem conseguir dormir. Cura câncer, depressão, cura ansiedade, cura enfermidade emocional, cura enfermidades físicas. Porque o Senhor é o Deus que disse: eu sou o Senhor que te sara. Pai, visita também aqueles que estão passando por crises financeiras, portas fechadas, desempregos, dívidas, angústias. Abre porta onde não existe, cria caminhos onde não há caminhos, libera provisão, libera recursos, libera milagres. Nós declaramos que o Senhor é Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus que sustenta, o Deus que não deixa faltar. Senhor, guarda essa noite, guarda o sono, guarda a mente, guarda os pensamentos, guarda os sonhos, repreenda todo o ataque do inferno, repreenda todo o espírito de medo, repreenda toda a insônia, repreenda toda a perturbação. Cobrimos agora cada família com o sangue de Jesus, o sangue que protege, o sangue que liberta, o sangue que cura, o sangue que salva. Que hoje haja paz nos nossos lares, haja descanso na alma, que haja esperança no coração e que haja fé renovada. Nós encerramos esta oração declarando: a nossa casa é do Senhor, a nossa família é do Senhor, o nosso futuro está nas mãos do Senhor. Dormimos em paz, acordaremos em vitória, porque o Senhor é quem nos guarda, não dorme, não cochila e peleja por nós. Nós oramos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.